No Fala Consultor deste domingo, o assunto é imposto de renda. O prazo para a declaração termina dia 29 de abril e o valor profissional mostra cuidados para não cair nas garras do leão. No estúdio eu recebo Eudimar Alves Ferreira, delegado da Receita Federal de Teresina. Tudo bem, Eudimar? É um prazer recebê-lo aqui no Valor Profissional. Tudo bem, Ana, o prazer é todo meu. Agradeço o espaço aberto aí no programa Valor Profissional. Bom, então vamos fazer o seguinte. Já que a gente já tem muitos esclarecimentos na mídia acerca das empresas, como é que elas devem fazer, enfim, os escritórios de contabilidade estão trabalhando a todo vapor, dando essa assessoria, eu queria aqui me dirigir ao profissional liberal. Quem são essas pessoas? Como é que elas devem se organizar para poder fazer a sua declaração? O que elas devem fazer? Vamos começar pelo básico. Perfeito, Ana. É importante o espaço aqui aberto, né, para a gente falar aqui especificamente dessa pessoa física que é profissional autônomo, né, que a gente denomina de profissional liberal. São justamente aquelas pessoas que prestam serviços de modo não assalariado, né? E essas pessoas, de fato, têm uma tributação específica, né? Elas sofrem uma modalidade de tributação específica, né? Que já começa, inclusive, no momento da percepção do rendimento. A gente sabe que profissionais liberais, de um modo geral, prestam serviços tanto a outras pessoas físicas como também a empresas, né? E dependendo do modo como dependendo para quem ela presta de serviço, ela vai sofrer uma retenção na fonte ou ela vai ser obrigada a fazer um recolhimento já mensal obrigatório. Então, sempre que ele presta serviço a uma empresa, esse profissional ele vai se sujeitar já a uma retenção na fonte do imposto de renda. Sempre que ele presta um serviço a outra pessoa física, aí ele vai ser obrigado a já recolher mensalmente o seu imposto. E isso é obrigatório, inclusive, então é bom que já se esclareça esse ponto. A gente está falando, só para deixar claro, as pessoas terem identificação, a gente está falando de médico, dentista, contador, professor, cabeleireiro, todo mundo que tem uma profissão, que tem lá o seu negócio, né, que não é uma empresa, não é isso? É a sua atividade, na verdade, exato. Que executa. É toda atividade, toda prestação de serviço que se dá de modo não assalariado, né, que aí é aquele profissional autônomo, que daí incluindo todas aquelas profissões legalmente regulamentadas, como as de médico, contador, advogado, engenheiro, psicólogo, mas também os profissionais despachantes, corretores, representantes comerciais, são os intermediários do comércio que a gente chama. Então, todas essas pessoas aí, elas são profissionais liberais, prestam serviços e essas pessoas, então, elas podem, elas devem fazer a retenção, deve fazer o pagamento do seu imposto mensalmente, né, no denominado carnê-leão, se prestam serviços às pessoas físicas. No momento que presta serviço a pessoas jurídicas, as próprias empresas já fazem a retenção no momento em que há essa contraprestação aí do pagamento. E vamos falar aqui das deduções, né? Que é uma dúvida que eu acredito que muitos tenham, que é o que eu posso deduzir, eu estou fazendo a declaração, aquele medo de que, meu Deus, vai tudo por aí, o que eu vou poder deduzir, o que é permitido, o que está lá constituído, para a gente esclarecer para todo mundo. Perfeito. Todos esses profissionais, eles, além de se utilizarem das deduções já legalmente permitidas, aquelas que a gente mais conhece, né, que são as despesas com educação, despesas médicas, a eventual pensão alimentícia, a contribuição previdenciária oficial, que são as despesas legalmente permitidas, né, que já são as mais conhecidas do contribuinte de um modo geral, eles também podem se utilizar das despesas que eles escrituram no seu livro caixa. Tá? Esse livro caixa, inclusive, é um aplicativo que a própria Receita Federal disponibiliza em sua página já durante o ano calendário. Que ele pode fazer, já começar a se organizando. Ele, na verdade, o ideal é que ele já escriture esse livro caixa, utilize esse aplicativo durante o ano calendário, no caso 2015. O ideal é que ele já venha utilizando isso durante o ano calendário. Para que ele vai utilizar o livro caixa? Ele vai utilizar o livro caixa para escriturar justamente as receitas dele de prestação de serviço e, por outro lado, as despesas de custeio, todas as despesas de custeio necessárias à percepção dessas receitas e que sejam necessárias também à manutenção da fonte produtora, da atividade específica que é exercida. Esse ponto do livro caixa, né, é um ponto que normalmente causa dúvidas nessa espécie de contribuinte que é o profissional liberal. Que despesas eu posso escriturar no livro caixa efetivamente? Então esse ponto é importante esclarecer. Normalmente são despesas
necessárias à consecução das receitas. Então, tem que haver sempre uma correlação, né? E, então, nesse caso, são apenas as despesas de custeio, aí incluindo, por exemplo, despesas de aluguel, despesa de energia elétrica, despesa de água, luz, impostos que incidam sobre o imóvel. Né? Vamos fazer uma pergunta, vamos colocar uma situação. A pessoa ela tem a sua atividade desenvolvida, digamos, numa parte da sua casa. Como é que ela faz a dedução? Ela tem como fazer isso? Essa é uma dúvida frequente. Quando você não consegue individualizar, quando é utilizado de modo comum, né? A própria casa, como também o local de exercício da profissão. Que é muito comum os profissionais liberais. É comum, que tipo de despesa vai poder ser dedutível. Então, eu posso deduzir toda a conta de energia elétrica, toda a conta de água, o telefone que está instalado naquele local pode ser também dedutível. Então, quando o ambiente é comum, ele é residencial e é também profissional, você pode usar 1/5 de todas essas despesas como dedutível. Essa é um dos pontos de frequente dúvida. Outra questão importante é gastos com aplicações de capital também não são despesas dedutíveis, escrituráveis no livro caixa. Porque aí você vai estar incluindo aqueles bens duráveis que tenham mais de um ano de vida útil, que, portanto, não são consumíveis. Equipamentos novos que ele adquiriu. Equipamentos que você venha a adquirir para poder exercer a sua profissão, não entra como dedução. Esse gasto aí ele já não é dedutível, tá? Como não é dedutível também a própria depreciação da máquina. São apenas gastos que representem consumo imediato, né? E aí vai incluir material de expediente, por exemplo, mas não um bem de capital que tenha vida útil superior a 1 ano. Ótimo. E que novidades você pode realçar aqui para a gente, profissional liberal, né, na sua declaração? Tem alguma novidade? Nós temos sim, especificamente em relação a alguns profissionais liberais, é oportuno a gente esclarecer isso aqui. Especialmente esse ano, os médicos, os profissionais de saúde, de modo geral, que inclui os médicos, os psicólogos, terapeutas, os fisioterapeutas, e também os advogados, né, eles terão que individualizar todos os recebimentos dos seus clientes, pessoas físicas, por CPF. Essa é uma novidade desse ano, né? Esse valor, ele era informado já, mas era informado de modo totalizado, né, por mês, sem identificar cada cliente. Esse ano, estes profissionais, especificamente, precisarão informar por CPF os recebimentos de pessoas físicas. Um controle que precisa ter durante todo o ano para poder ele ter essa informação. O ideal era justamente que ele já viesse utilizando o livro caixa. O livro caixa, quando foi lançado no início do ano passado, ele já veio com essa adaptação, né? Quem já vinha escriturando o livro caixa não vai ter menos trabalho, vai apenas importar essa informação do livro caixa para o programa da declaração. Quem não vem vai ter que fazer esse preenchimento no momento de fazer a declaração. A Receita Federal é um exemplo de instituição moderna, né, nesse processo que a gente vê de declaração no resto do mundo. A gente é exemplo para o resto do mundo e vem cada vez mais modernizando suas ações nesse sentido para facilitar a vida do contribuinte. Nesse sentido, o amparo que as pessoas têm lá do ponto de vista da Receita é de ter acesso ao sistema, de buscar isso, mas tudo isso dentro de um prazo. Eu queria que você firmasse agora e olhasse aqui para os nossos contribuintes que estão aqui assistindo, dissesse o prazo, para ninguém procrastinar e deixar lá para o último dia, não é? Dê o seu recado. A gente dá o recado aqui, ainda com alguma antecedência, não é? De que o prazo final é dia 29 de abril. Esse ano a gente perdeu um dia aí, né? Porque esse prazo se encurtou em função do dia 30 ser um dia não útil, mas a gente tem bastante tempo, como você mesmo já afirmou, Ana. A Receita Federal, ano a ano, ela vem investindo em novas tecnologias, em facilitações para o contribuinte, de modo que não há motivos para atropelo de última hora. Então, a gente pede que os contribuintes façam as suas declarações. O programa, inclusive, está disponível nos finais de semana, né? Está disponível 24 horas por dia. É possível que você venha fazer e começar a fazer, pelo menos, sua declaração nos dispositivos móveis, no tablet, no celular, no seu smartphone. Você pode depois continuar no computador. Então, há uma mobilidade, inclusive, de informações. Isso facilita muito. É um investimento que a Receita ano a ano vem fazendo e a gente espera que todos possam
fazer a sua declaração aí com tranquilidade, sem nenhum atropelo, evitando, portanto, qualquer espécie de multa por atraso. Tá certo, eu só tenho a agradecer a sua participação aí, convocar todos os contribuintes para fazer o seu trabalho, o seu deverzinho de casa, nesses últimos dias aí que restam aí do mês, para a gente não deixar tudo para a última hora e não ficar todo mundo com a mão na cabeça, que às vezes a gente fica vendo isso, né? A gente procrastina, chega lá no último dia, estava tudo lotado, mas é porque a gente deixou para a última hora. Cuidado aí você. Só tenho a agradecer. Muito obrigada, viu? Obrigado a todos.